Amigos do Futebol Ilimitado, boa noite, são 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Não fui tão pontual, né, quanto esperava ser, mas estamos ao vivo. Uma live mais curta hoje, estarei sozinho aqui na live da rodada de número 32, claro, para falar de Grenal. Fim de tabu, né, para o time do Internacional diante do Grêmio, muita reclamação dos gremistas, só que acabou sendo uma reclamação infundada, né, podemos ver... aparentemente o gol de fato estava legal, o gol do time do Internacional, na verdade o pênalti, né, foi bem marcado para o Internacional. Mas antes de a gente começar a nossa live, né, eu queria, né, obviamente dividir com vocês, né, o nosso luto, toda a nossa consternação, né, com o acidente que envolveu a equipe do Palmas, né, já nesse momento é um dos assuntos, né, que comove o mundo do futebol em 2021, né, a primeira tragédia, infelizmente, do ano de 2021. O acidente aconteceu nesse domingo, né, que envolvia inclusive o presidente, né, do clube e mais 4 atletas, né, durante uma viagem, né, o zagueiro Guilherme Noé, de 28 anos, o Lucas Praxedes, jogador lateral esquerdo de 23 anos, o Ranulli, né, jogador goleiro, né, de 27 anos, o Marcos Molinari, né, que é filho do ex-atacante Marinho, que jogou no Atlético Mineiro, tinha apenas 23 anos e foi revelado no Santos, e Lucas Meira, né, o presidente do Palmas, 32 anos, jovem, uma vida extensa pela frente, e infelizmente 5 vítimas, né, de um acidente fatal que ocorreu. Então, nossos sentimentos do canal, do Futebol Ilimitado, nós não poderíamos ficar sem falar desse assunto. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho a minha câmera, né, para poder falar com vocês. Hoje eu vou estar sozinho, né, no controle da nossa live, uma live mais rápida do que o normal, né, mas com bastante conteúdo, garanto para vocês. Sejam todos bem-vindos aí, boa noite a todo mundo, agora sim, a minha imagem aqui, boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Sei que hoje é um dia, tá todo mundo ligado na televisão, né, mas vamos fazer aqui uma live rápida para falar da rodada de número 32, não podemos deixar passar, né, rodada de número 32, em vários aspectos foi bem impactante. Mas a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês nessa live de hoje, dessa segunda-feira, dia 25 de janeiro, é uma comparação que ela faz pleno sentido, viu, pessoal? Ontem nós tivemos na Vila Belmiro, Santos e Goiás, mas o Goiás virou. E esse golaço, um golaço antológico do Rafael Moura, que lembra muito um gol muito semelhante, né, nessa mesma baliza aí, ocorrido há 12 anos atrás, que torcedor do Corinthians tem extrema felicidade em relembrar, né? Esse golaço do Ronaldo é muito parecido, com o gol. Agora vamos ver direitinho, né? É muito parecido com aquele gol do Ronaldo, esse gol do He-Man. Vamos ver de novo até, porque golaço a gente gosta de ver e rever. O torcedor do Peixe não vai gostar de relembrar 2 vezes na Vila gols como esses, né? Mas para quem gosta de futebol, para quem é amante do futebol, isso aí foi uma pintura do He-Man, né? E He-Man sempre deixando seus golzinhos, aliás... fala a mesma coisa a respeito também do Wellington Paulista. O Wellington Paulista todo mundo critica, o He-Man todo mundo critica, é muito rebaixado, todo clube que ele vai, ele passa, ele cai para a segunda divisão. Mas a verdade é que o cara é bom, o cara é artilheiro e mais uma vez aí deixando a sua marca. Bom, eu estou já recebendo aqui a mensagem no chat, o Luiz Gustavo mandou aqui hashtag Fora Diniz 2 vezes, né, Luiz? O Luiz está bolado com o Fernando Diniz. Luiz, a gente vai falar já desse assunto. Eu já deixei bem externada a minha opinião, né, em relação a Fernando Diniz na última live. Sei que tem muito São Paulino que discorda, né, que acha que ele deveria sair lá à força. Mas eu queria analisar assim mais taticamente, né, o que o São Paulo deixou de apresentar. Foi mais culpa do treinador ou dos jogadores, viu, Luiz? Essa é a pergunta que fica para vocês nessa live. Como vai ser uma live mais curta, eu vou estar sozinho aqui hoje, né, eu vou acelerar os passos. Então já vou falar aqui um pouquinho mais de calma em relação a São Paulo, também em relação ao Flamengo, né? Porque o Rogério Ceni já está perigando no cargo. Já tivemos demissão em clube grande nesse final de semana. A demissão do Filipão, do Luiz Felipe Scolari do Cruzeiro, né? Durou pouco essa nova passagem do Luiz Felipe Scolari
pelo Cruzeirão. E já tá rolando aí todo um meme aí em relação ao retorno dele para o Chelsea. Não vai acontecer, obviamente. Vamos ver aí pela última vez, né, esse lance fantástico do He-Man perante o Santos ontem, que lembrou bastante o gol que o Ronaldo Fenômeno fez na Vila Belmiro em 2009, né? Decisão de Campeonato Paulista, vitória de 3-1 do Corinthians. O Corinthians que naquele ano foi campeão perante ao Santos de Neymar, né? Primeiro ano de Neymar como profissional do Peixe. Deixa eu só aqui, ô Luiz, antes de eu ler aqui para vocês, eu vou trazer aqui os lances de Grêmio e Inter. Ih, rapaz, não vou conseguir trazer ainda. Pera aí. Daqui a pouco então eu vou trazer para vocês os lances de Inter e Grêmio. Vou trazer os lances, como sempre, os dados da partida. E o Luiz já está aqui falando no chat. Belos gols. Aí ele falou, tem que demitir. Mas acho que não adianta trazer qualquer um. É exatamente por onde passa o meu contestar da demissão do Diniz, Luiz. Eu traria Thiago Nunes e Ceni dos brasileiros, só. Rogério Ceni que está fervendo no Flamengo, né? Então qual a garantia que a gente vai ter um Ceni vindouro a longo prazo no São Paulo? E aí o Luiz Gustavo mandou aqui, ó, tem culpa dos jogadores também, mas o Diniz é o culpado. Você assume ele como o maior culpado, então, Luiz? Porque eu discordo frontalmente disso. Ó, enquanto eu não vou trazer aqui, enquanto eu não trago aqui para vocês os lances do Grenal, eu vou então ler os resultados da rodada. Não preparei nenhum gráfico hoje, até porque vai ser uma live mais rápida. Então vou trazer aqui para vocês os resultados da rodada do número 32 do Campeonato Brasileiro, né, que tomou esses últimos dias, fim de semana, né, dia 23 e 24, e hoje, segunda-feira, dia 25. São Paulo empatou com o Coritiba 1-1, resultado aí que muito contestado pelo Luiz, né? Realmente São Paulo caiu muito de nível, está decepcionando o seu torcedor. Vasco da Gama venceu o Atlético Mineiro em 3-2, Cano brilhou, Pikachu brilhou e o Galo do São Paulo segue derrapando no Campeonato Brasileiro. Vitória do Inter no Grenal, 2-1, né? Virada, né? Que virada, né? No finalzinho do jogo. Os gremistas contestavam, mas aparentemente o gol de pênalti foi bem marcado. Vitória do Atlético Paranaense, o Furacão derrotou o Flamengo 2-1 ontem na Arena da Baixada. A Arena da Baixada voltando a ser pesadelo para o Flamengo. O Ceará venceu o Palmeiras 2-1. Boa vitória do Ceará, que ainda sonha, né, em pré-Libertadores. O Atlético Goianiense derrotou o Fortaleza por 2-0. O goleiro Jean brilhou, né? Fortaleza perdeu o pênalti e ele ainda marcou gol. Fez gol de pênalti, um gol, na minha opinião, uma batida mal feita, né? Mas entrou mesmo assim. O Sport venceu o Bahia, né? O Sport, olha, 2-0, golaço do Thiago Neves, gol de bicicleta, 2 golaços, né, da rodada, dá para assim se dizer. E o Bahia segue sendo freguês aí dos seus rivais nordestinos, né? Perdeu para o Ceará fez de gato e sapato, e o Sport também no Brasileiro, 2 vitórias nos 2 turnos. A grande vitória do Goiás sobre o Santos, 4-3, uma vitória maiúscula, né? Para time que está brigando contra o rebaixamento, é vitória para não esquecer. O Goiás perdia por 2-0, conseguiu virar para 4-2, o Santos ainda diminuiu no final com o Marinho, mas não adiantou. Golaço do He-Man, que já mostramos aqui na live. E a vitória do Flu, né? No clássico vovô, o Fluminense derrotou o Botafogo por 2-0. O Botafogo segue derrapando, lamentável, né? O Botafogo. Os jogadores do Botafogo não têm a menor condição de representar o clube. Frangaço do Cavalieri e os tricolores felizes, porque o Cavalieri, né, mais uma vez mostrou porque é ídolo, né? Acabou entregando a paçoca no jogo. O Wellington Silva também marcou o gol do Luca, né? E o Wellington Silva de pênalti no finalzinho. Pênalti também cometido pelo Cavalieri. Deixa eu ler o chat. O Luiz aqui tá mandando mensagens. Esfregando as mãos aqui, hein, Luiz? Tá mandando mensagem pra caramba. Ceni vai cair. É questão de tempo, viu, Luiz? Pelas informações que a gente tem aqui de Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, é questão de tempo pro Ceni deixar de ser treinador do rubro-negro. Luiz mandou aqui, é muita questão de tempo, exatamente, e a culpa é dividida. Luiz, eu vou então falar aqui, enquanto não tenho ainda os lances de Grêmio Internacional, vou trazer daqui a pouquinho, deixa eu só ajeitar minha câmera um pouquinho para vocês aqui. Isso, beleza. Viu, Luiz, que eu não concordo que se impute mais a culpa em relação ao mau futebol do São Paulo ao Diniz do que aos jogadores. Acho que os jogadores são os principais culpados, viu, Luiz? É a minha opinião. Acho que o estilo de jogo do Fernando Diniz, quando era bem preservado dentro do campo, estava funcionando. Ele tinha prosperidade, né, no campeonato. Só que a derrapada vai muito em virtude da queda técnica dos jogadores, né? O Luciano, que se machucou, era a principal peça, né? Tá tentando voltar, ele até marcou contra o Internacional, mas está muito devagar ainda, normal de quem vem de lesão.
outros jogadores vêm comprometendo assim desastrosamente, né? Luan, Tietê, o próprio Vitor Bueno, né, que entregou aquela bola contra o Internacional. Admito que eu não vi a partida entre São Paulo e Coritiba, mas imagino que tenha sido nessa mesma pegada, né? O São Paulo tem sérias dificuldades nesse momento no Campeonato Brasileiro. Enquanto que o Coritiba até deve ter feito uma boa partida, né? Admito que não assisti, aproveitando essa dificuldade, esses problemas do São Paulo. São Paulo que teve problemas antes com a torcida, né, em relação a vidro quebrado, de ônibus, enfim, estilhaço. Tá tenso, o momento do São Paulo é tenso, e como o Douglas falou, eu acho que esse momento a tendência é ser para baixo, né? Porque nada conspira a favor do São Paulo nesse momento. Perda de liderança, o Internacional disparando agora com essa virada, assim, que é virada de campeão, assim, com toda opinião, faltam 6 rodadas, né, para terminar o campeonato, mas o Internacional está com cara e cheiro de campeão, essa que é a verdade. E para o momento do campeonato, que é aquele momento de sprint final, onde as coisas se aceleram mais e todo mundo fica mais nervoso, quem está mal fica pior, quem está bem fica melhor, né? De vez em quando a gente tem um dinamismo fora dessa curva, né? Fora dessa realidade, mas falando assim de maneira autêntica, acho que o São Paulo realmente já pulou fora da briga, infelizmente para o torcedor tricolor, que estava muito esperançoso, né? E o Diniz estava esperançoso, os dinizenses, né, aquelas pessoas que gostam muito do Fernando Diniz, estavam altamente esperançosos com um bom rendimento do São Paulo na reta final do campeonato, que é exatamente onde o Diniz não vem fazendo jus, né, ao trabalho. Tem sido assim, foi assim no Fluminense, foi assim no Atlético Paranaense. A reta final costuma conduzir ele direto para os erros e não está dando outra, né? O Diniz está cercando ali, né, e acaba sendo o que era o seu melhor produto, que era o futebol de saída de bola, de transição curta, tá virando o seu maior inimigo nesse momento, né? E aí começa aquela pressão do Diniz muda, sendo que, na minha opinião, na minha modesta opinião, minha opinião pessoal, Fábio Castro, a maior culpa é dos jogadores. Os jogadores estão desconcentrados, estão desfocados, e o São Paulo cai de nível junto com isso, de maneira natural até, eu posso dizer assim. Ainda não estou com os lances do Grenal, então deixa eu ler mais um pouquinho aqui o Luiz. Tá falando que a partida foi fraca, né? Mas até teve boas chances no segundo tempo. O atentado nitidamente atrapalhou o time. Luiz, eu sou totalmente contra, viu? Eu até acho que você também seja, né? Esse tipo de coisa não é solução para nada, né? Pelo contrário, só tumultua mais um ambiente que já é muito ruim, né? Já é um ambiente de extrema pressão, muito complicado de se conviver. Os jogadores já parece que não têm resposta, né, para tal situação, e é isso aí, é um momento complicado, delicado que o São Paulo vive e vai refletindo muito dentro do campo, né? E fora do campo também, com essas questões aí que a gente já falou aqui do extracampo. Tô tendo alguns problemas aqui para trazer os lances, viu, pessoal, do Grêmio, do Inter e Grêmio. Então hoje eu vou fazer o contrário, viu? Eu vou começar pelos dados da partida, na sequência eu entrego para vocês os lances do jogo. Bom, o Internacional ganhou de virada, né? Como vocês sabem, né? Dentro ali das características do Internacional do Abel. O Grêmio sem muita resposta, mesmo com mais posse de bola, 54%, como vocês podem ver aí na tela. 54% de posse para os gremistas, enquanto que o Inter teve 46%, mais uma partida que o Inter passa com menos posse que o adversário. E isso já começa a chamar muita atenção, porque se trata de uma característica, né, do time, assim, de maneira muito clara e muito evidenciada a cada jogo que passa. O Inter não faz questão de ter a posse da bola, mas que vai sendo efetivo, né? Vai sendo efetivo no ataque. A gente está vendo aí 17 finalizações contra apenas 9 do Grêmio. Primeiro tempo muito fraco do Grêmio. Grêmio aparentemente aceitando, né, as ações do Internacional sem muita reação. O Inter finalizou 14, né? A maioria fora do gol, bem da verdade, mas foi mais perigoso o Internacional durante toda a partida, enquanto que o Grêmio finalizou 9. Aí no gol, já temos aí uns aspectos um pouquinho mais diferentes, né? Nós temos 5 da equipe do Internacional contra 3 da equipe do Grêmio. Escanteios, 6 para o time do Internacional, 1 para a equipe do Grêmio. E impedimentos, o Grêmio só foi o único, né, que teve ali a bandeira apontada contra, né? 1-0 pro Grêmio em impedimentos. E aí mais abaixo a gente tem os passes certos, e aí eu até falo em relação de um equilíbrio, né? O equilíbrio que é bem dado ao momento dos dois times. O Internacional trocou 311 passes certos, né? Não teve tantos erros assim, mas
teve menos passes do que a equipe do Grêmio, que teve 379 passes corretos. Lançamentos certos, 14 do Internacional, pouco, né, em relação aos últimos jogos, com 35% de aproveitamento contra 19 do Grêmio, 40% de aproveitamento, muita bola no Ferreirinha, já mais próximo do final do jogo. E interceptações, né, 10-14, um pouco mais de equilíbrio também, os dados do SofaScore. Vou então passar aqui os lances do jogo, pessoal. Espera aí. Os lances do jogo para a gente dar uma olhada no que foi, né, esse resultado e o impacto do fim do tabu em Grenais para o time do Internacional. Acho que esse é o aspecto mais importante, né? Chegar nessa reta final vencendo o Grenal, acho que para o Inter é de suma importância. Eu estou tendo um pouco de dificuldades hoje aqui para passar os lances, está complicado hoje. Hoje está complicado aqui de passar, viu, pessoal? Mas vou aqui me esforçando para poder passar para vocês os melhores momentos. Deixa eu ler o chat então de novo, enquanto eu não resolvo o problema aqui. Luiz Gustavo não ajudou, ficou provado. Ah, sim, tá falando do protesto da torcida, né, Luiz? Também acho que não ajudou em nada. Pelo contrário, só atrapalhou e tumultuou mais o que já está bastante tumultuado. E teve participação de funcionário do clube, pelo que consta. Essa eu não estava sabendo. Se você puder trazer mais informações, Luiz, essa eu não estava sabendo, essa eu estava por fora. Pessoal, vou tentar aqui então um jeito, uma fórmula para passar os lances do jogo. Mas, enfim, vão cruzando os dedos aí para eu conseguir passar nas lives de hoje. Enquanto eu vou aqui resolvendo um problema em relação ao Grenal, deixa eu lembrar a vocês que amanhã tem futebol ilimitado, tem narração futebol ilimitado, viu, pessoal? Amanhã, a partir das 5 da tarde, tem Southampton e Arsenal. É rodada do Campeonato Inglês, viu, pessoal? Campeonato Inglês, o Arsenal que foi eliminado pelo Southampton na FA Cup, na Copa da Inglaterra, né? Ele que é o atual campeão, tá fora, mas vai reencontrar o Southampton do Alcott, né, do Theo Alcott. Amanhã à tarde a gente vai transmitir aqui no Futebol Ilimitado a partir das 5 da tarde. Eu conto com vocês, com a audiência da galera que gosta do futebol inglês, que gosta do futebol ilimitado. Deixa eu ler aqui, Luiz. Então, o Inter tem sido totalmente efetivo? Sim, Luiz. Aliás, ontem ilustra bem isso, né? Porque ganhou de virada. O Grenal que não ganhava há 2 anos, 3 anos quase, né? Uma seca e absurda em Grenais do Internacional. E é o que eu falei, cara de campeão, né? Cheiro de campeão, cara de campeão. Uma reação como essa na reta final, né? O speech do campeonato e tudo dando certo, né? Ontem o Kahneman bobeou e o Grêmio acabou sofrendo um golzinho no final. Deixa eu agora ver se eu consigo passar para vocês. Agora sim, hein? Não tô... Agora sim. Vamos lá ver os lances da partida. Aí as finalizações que eu falei em relação ao Internacional. Muito forte fisicamente, principalmente no meio campo. Acho que o Grêmio ainda carece um pouco de uma marcação mais forte, mais certa, mais correta, né? Mais dedicada. Aí novamente o Yuri Alberto finalizando para o gol. Yuri Alberto é o grande destaque do Internacional, na minha opinião, aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Aí o lance do Praxedes, finalização para fora. Essa bola aí perigosa, novamente nos pés do Yuri Alberto. Kahneman e Jeromel batendo cabeça no Grenal, viu, pessoal? Aí o segundo tempo já, lances perigosos novamente por parte do time do Internacional. Novamente o Yuri Alberto aparecendo, né, para fazer os enganches, para fazer o pivô. Edenilson muito participativo, dos melhores do campeonato, sem dúvida, finalização para fora. Perigosa, né? À direita do goleiro Vanderlei. Eu falei aqui que tinha falado dos jogos da rodada. Nós tivemos hoje à noite o Bragantino vencendo o Corinthians por 2-0, viu? O Claudinho brilhou mais uma vez. Só para eu corrigir aqui, eu tinha dado apenas 9 resultados. Corrigindo aqui o resultado do jogo de hoje, da segunda-feira, vitória do Bragantino sobre o Corinthians. Bragantino impecável. Aí a finalização do Grêmio para fora, do Diego Souza. Poucos lances que o Grêmio começou a assustar foram todos no segundo tempo, na segunda etapa de jogo. Bola para Vitor Ferraz, lançamento para a área. Aparece lá o Diego Souza para completar, a bola vai para fora. A cabeçada é perigosa, tinha também o Ferreirinha pelo lado. Jogada do Internacional, roubada de bola para o time do Grêmio. Diogo Barbosa abrindo pelo lado esquerdo, camisa 32 do Grêmio, cruza, rasteiro, a bola bate, rebate e sobra para finalização já dentro da grande área. O time do Grêmio abrindo o placar no jogo. Gol do Jean-Pierre, né? Tinha esquecido aqui, gol do Jean-Pierre. Bola para dentro da rede. E aí depois,
Vitor Cuesta levanta para a grande área e o Abel Hernandes é quem fecha pouco tempo depois, né? O Grêmio não conseguiu comemorar por muito tempo. Toque de cabeça do uruguaio, tudo igual no placar do Beira-Rio. E aí, para acabar com o tabu, tinha que sair o gol, né? Tinha que sair o gol da equipe do Inter. Toque de cabeça do próprio Edenilson, bola resvala no braço do Kahneman, pênalti bem marcado pelo Luiz Flávio de Oliveira. Aí nós estamos vendo aí, né, muita reclamação dos gremistas. Cobrança de pênalti do Edenilson, gol do Inter. Internacional, então, líder do Campeonato Brasileiro, 2, Grêmio 1. Grêmio vai mantendo as situações matemáticas em relação a título bem improváveis. Vou ler o chat aqui. Luiz mandou: para ir do CT para o Morumbi usam uma rota, mas sábado foi outra e parece que o funcionário do CT sabia e passou para os torcedores. Grave isso, hein, Luiz? Muito grave. Acho que era o que faltava realmente para começar a complicar, né, a situação interna do São Paulo. E teve pedido de prensa nos jogadores de funcionários. Como assim pedido de prensa, Luiz? Não entendi. Não entendi essa palavra, mas enfim, dá para ver que obscura o momento do São Paulo, né? É compreensível a queda de rendimento dentro do campo de jogo. Bom, deixa eu aqui fazer um rápido resumo então da rodada, porque a rodada teve muito jogo, como eu estou sozinho. Vamos lá. Repetindo, né? Então o Bragantino venceu por 2-0 o Corinthians, dois gols no primeiro tempo, todos os gols do jogo, né? Ocorridos na primeira etapa, 2-0, o Claudinho brilhando mais uma vez, o Bragantino mostrando ampla reação, o time do Barbieri, enquanto que o Corinthians venceu na última rodada do Sport, está na briga ainda pela classificação para a Libertadores. Muitas reclamações nas redes sociais em relação ao futebol do Ramiro, que entrou hoje como titular. Corinthians, então, tentando aí chegar numa pegada, mas não consegue ter sequência. E acho que esse é um problema que vai acontecendo e é muito prejudicial, né, à equipe do Corinthians, que parecia estar melhorando o seu futebol, né, conseguiu algumas vitórias expressivas, mas tem muita irregularidade também o time do Mancini. Vai tentar ajustar para a próxima rodada, onde o Corinthians faz o clássico com o Santos, né? Que o Santos, inclusive, joga nesse meio de semana contra o Atlético Mineiro. Como vão fazer a final, Palmeiras e Santos tiveram seus jogos ali amarrados na tabela, né? E a final no próximo sábado, que a gente vai transmitir aqui, viu, pessoal? No Futebol Ilimitado tem transmissão da final da Libertadores no Maraca. Deixa eu ler aqui então de novo o Luiz, que ele deve ter explicado essa questão da prensa. Um print de zap que circula fala para dar uma prensa, chegar junto e cobrar os jogadores. Ah tá, você diz prensa de pressão, né, Luiz? Entendi. Complicado, muito complicado. São Paulo está internado aí numa grande crise, essa que é a verdade. Falar aqui então rapidamente do Palmeiras, né, que perdeu para o Ceará, fugiu da briga totalmente do Campeonato Brasileiro. O Ceará momentaneamente vivo ainda em questão de Libertadores, acho importante, acho interessante esse momento do Ceará. O Ceará, para mim, desde o começo, era time que não brigaria para não cair, né, porque teve toda a questão lá do começo do ano, boa preparação, fez uma ótima Copa do Nordeste, fechou com o título, perdeu o Cearense na final para o Fortaleza, mas o Brasileirão é muito digno. No segundo turno é ótimo, é excelente, Ceará em altíssimo nível lá com o Guto Ferreira. Enquanto que o Palmeiras vai provando cada vez mais que está focado nas decisões de Libertadores e de Copa do Brasil. O primeiro gol do Ceará, uma falha bizarra do Scarpa, que tem tanto potencial para ser titular desse time, né? E agora com o Abel Ferreira a opção é que ele jogue na lateral, né? Quando o Vinha não estiver disponível. Só que vacilou e vai perdendo lugar, né? Vai perdendo espaço o Scarpa no time titular, ele que tem tanto potencial. O Fluminense, né, que venceu o clássico vovô contra o Botafogo, e eu falei aqui de alguns aspectos, né? O Fluminense não fez um bom jogo, o jogo foi ruim no todo, né? O Botafogo mal mais uma vez, péssimo futebol, jogos horríveis, é o pior time do Brasil, assim, com margem até pra gente envolver a segunda divisão nessa história. É um time sem reação, né? E o Fluminense, muito burocrático, acabou precisando da ajuda, né? Da deficiência técnica do Botafogo para fazer os gols. Mas o importante é que está na briga, né? Está na briga pelo G6, G6 que pode ser dilatado, né? Pode virar aí de repente um G7, a coisa pode mudar a favor do Flusão nessa reta final. Enquanto que o Botafogo, né, infelizmente, já falei e repito, os jogadores aí do Botafogo não têm a menor condição
de vestir a camisa do Alvinegro, que vai sendo rebaixado aí com sobras, pode ser inclusive rebaixado na próxima rodada com 6 rodadas de antecedência. Olha que absurdo, né? O Goiás, que venceu o Santos por 4-3, o Santos também já começa a priorizar, né, a decisão da Libertadores. Tem esse jogo com o Atlético Mineiro no meio de semana, deve ir com reservas. Ontem foi com força teoricamente máxima, né, com o Marinho, Lucas Braga, Lucas Veríssimo, enfim, e companhia, mas o Santos vem decaindo muito no Campeonato Brasileiro também. E é isso aí, pessoal. Vamos falar aqui de Série B, né? Porque teve hoje a notícia da demissão do Filipão do Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro vai para a última rodada da Série B sem técnico, né? Vai enfrentar a equipe do Paraná, lá, Paraná inclusive com a cabeça a prêmio, né? Na Série B, sem treinador, o Cruzeiro aí já de férias, né? Terminou essa Série B de maneira melancólica. Acho que Cruzeiro e Botafogo são os times mais melancólicos do ano de 2020/2021, né? Acho que eu posso falar isso com sobras e com plena convicção, porque são dois times aí que só decepcionaram a torcida. Acho que o Botafogo é insuperável, mas o Cruzeiro, ele também, olha, teve um ano terrível. Leia aqui o Luiz Gustavo, e antes de eu terminar, né, concluir falando aqui da Série B, rodada decisiva toda na sexta-feira, na noite, né? Luiz Gustavo mandou aqui, sim, mais pressão ainda. E o Luiz está falando aqui, garantindo que virará G8. Também acho, viu, Luiz? Está próximo disso, né? É muito provável que termine como G8 mesmo esse Campeonato Brasileiro. Deixa eu ler então aqui, e vou até espelhar para vocês aqui na tela a tabela da Série B, para a gente fechar aqui a nossa live. E... Peraí, deu um erro. Deu um erro aqui na tela, peraí. Hoje está sendo complicada a live, hein? A live está zicada. Deixa eu só ver aqui o que eu consigo fazer aqui para ajeitar a tela para vocês. Tá um pouco difícil. Estou brigando aqui com o OBS mais uma vez, pessoal. Espera aí. Já vou resolver esse problema. Enquanto isso, deixa eu ler o Luiz aqui de novo no chat. O Luiz mandou aqui, ó, Paraná, na B o Paraná pode cair amanhã mesmo, Figueirense muito perto. Figueirense, preocupante, né, Luiz? Figueirense passou por uma crise absurda na temporada passada, né? Muitos problemas em relação a atraso de salários, enfim, questionamento, né, por parte dos jogadores, o time não entrando em campo. E quando todo mundo achava que o Figueirense já estava livre de crise, né, a gente vê que não foi bem assim. E na verdade a crise só se ampliou, né, inclusive envolvendo aí rebaixamento da equipe catarinense. Vitória pode escapar com empate? Exatamente. Vitória também fez tudo para cair e não vai cair, né, provavelmente. Estou confiando no Juventude pro acesso. Você tem dito isso aqui nos comentários aqui, né, ultimamente, né? Enquanto que o Luiz também falou aqui, ó, e o título numa disputa justa definida por gols pró. É isso que a gente vai ver aqui agora. Olha lá, América Mineiro é o líder, né, com 70 pontos, e a Chapecoense que foi derrotada, né, pelo Operário hoje, né, último jogo dessa rodada vindoura, rodada final da 37ª rodada. A Chape perdeu por 2-0 para o Operário. Vai para a última rodada enfrentando quem mesmo? Enfrentando com Confiança em casa, né? Então, é um jogo teoricamente tranquilo para o time da Chapecoense, mas Série B a gente não pode confiar, não. Tudo pode acontecer. E o América, enquanto isso, enfrenta o Avaí em casa. O Avaí ainda tem chances de subir? Tem chances matemáticas ainda de acesso. Pouco prováveis, mas existentes. Bom, o América Mineiro, então, 70 pontos. A Chapecoense logo embaixo com 70. O Cuiabá, o terceiro, com 61 pontos, também já ascendido, né, para a Série A. E a briga aí é o quarto colocado, né? O Juventude, momentaneamente, pelo menos, com 58 pontos, é o quarto. Quinto, o CSA, reclama muito da arbitragem do jogo contra o Brasil de Pelotas, um gol mal anulado. O Brasil de Pelotas também teve um pênalti, né, não marcado a seu favor, enfim. Discussões aí já buscando a realidade pro VAR, né? Quem sabe para a próxima edição da Série B, que vai ter mais de um time grande, com certeza, né? Pelo visto, pelo menos, vai ter. Não posso dizer com certeza, porque futebol tudo pode acontecer. O Avaí em sexto lugar, né? 55 pontos. E em sétimo, o Sampaio Corrêa, 54, está fora, né? Sampaio Corrêa não tem mais chances matemáticas de acesso. Ponte Preta, 54 pontos. E oitavo, Operário,
54 pontos. E nono, né? Fecham ali com a mesma pontuação, sétimo, oitavo e nono. CRB, décimo, 49. Brasil de Pelotas, décimo primeiro, também 49. Cruzeiro, 48 pontos, empatou com o Náutico. O Náutico não tem mais chances de queda, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Náutico. Guarani, 13º, 48. Decaiu legal o Guarani nessa reta final de Brasileiro da Série B. Confiança, 14º, 46 pontos. Náutico, 43 pontos. Não tem mais chance, mas nenhum risco, né, de queda. E aí daí para baixo, né, tem o 16º, que é o Vitória, ainda com probabilidades de cair. Figueirense, né, lá dentro da zona, 17º, 39. O Paraná, 18º, 36. Esses são os três que brigam ainda para não cair. Aparentemente, né, Figueirense e Paraná bem encaminhados, né? E essa questão, na verdade, o Paraná Clube ainda tem um jogo a fazer dessa rodada, né? Então ele ainda tem 2 jogos. O Paraná Clube ainda pode escapar do descenso porque tem 2 jogos a fazer, assim como o Vitória também tem, né? Vou até aqui ver direitinho, que é exatamente Oeste e Paraná, amanhã 7h15 da noite na Arena Barueri, e o Vitória recebendo o Botafogo de Ribeirão Preto. Olha que curioso, né? Eles vão pegar os 2 últimos colocados já rebaixados, né? Tanto o Botafogo de São Paulo com 34 pontos, quanto o Oeste com 26 já rebaixados na Série B. Deixa eu só ler as últimas aqui do chat. Vou ajeitar aqui a minha câmera. Vamos lá. Ler as últimas do chat. Luiz Gustavo mandou. Figueirense namora esse descenso há muito tempo, uma hora cairia. Eu falei aqui da crise no ano passado, Luiz. Uma crise gravíssima. A arbitragem da Série B é desastrosa, horrível a vários jogos, e o jeito é por VAR. Vamos torcer, né, Luiz? Vamos torcer para que tenha VAR na Série B desse ano, né? Série B 2021. Acho que vai ser muito importante para evitar que comece a se colocar, né, que tem alguém, né, ajudando, beneficiando um, beneficiando o outro. A imprensa de Alagoas só se fala nisso em relação a essa última partida do CSA contra o Brasil de Pelotas. Então acho que vai ser de fundamental importância a utilização do VAR na Série B futuramente. Pessoal, valeu então, deu aí para fazer um tempo bom de live. Valeu a todo mundo que assistiu, que acompanhou, e a gente se vê na próxima, viu, pessoal? Aquele abraço para todo mundo aí, hein? Valeu!